Olá, meus queridos, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso Jesus, o nosso Senhor. Seja bem-vindo ao canal Vive em Cristo. Bom, estamos encerrando mais um ano e eu quero estar passando aqui para deixar uma palavra para o nosso coração. Está registrada em 1 Samuel, capítulo 17, essa história é muito conhecida de todos nós. A partir do verso de número 12, que nos diz assim: Davi era filho de um efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Ele tinha 8 filhos, e nos dias de Saul, esse homem era já velho e avançado em idade entre os demais. Os 3 filhos mais velhos de Jessé haviam seguido Saul para a guerra. Os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra eram Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, e Samar, o terceiro. Davi era o mais novo, os 3 maiores seguiram Saul. Mas Davi ia até Saul e voltava para cuidar das ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, de manhã e à tarde, os filisteus se aproximavam e se apresentavam para a batalha. Jessé disse a seu filho Davi: pega para teus irmãos uma efa destes grãos torrados e estes 10 pães e corre levá-los para teus irmãos no acampamento. Mais adiante, no verso de número 24, diz assim: quando todos os soldados israelitas viam aquele guerreiro, fugiam dele apavorados e diziam: vistes aquele guerreiro que veio? Ele veio para desafiar Israel. O rei recompensará com grande riqueza quem o matar, e lhe dará sua filha por mulher, e isentará de impostos a casa de seu pai em Israel. 26 diz: então Davi falou aos homens que se achavam perto dele: qual será a recompensa de quem matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Pois quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Muito bem, queridos. Essa história ela é conhecidíssima, emblemática, porque quem não conhece a história de Davi e de Golias, não é? Mas a despeito dessa história, queridos, quero aqui refletir com você rapidamente em 3 coisas importantes. A primeira: quem você é? Quem é você? Você é mais um no meio da multidão? Porque Davi, esse jovem, diz a Escritura Sagrada que ele foi ao acampamento, estava havendo uma guerra entre Israel e os filisteus, e Davi, debaixo da ordenança de seu pai, estava levando a marmita dos irmãos. Ele era apenas mais um ali, porém, perceba que Davi, ao ouvir várias vezes a mesma situação, a mesma questão, acerca das afrontas que o gigante filisteu estava fazendo sobre o povo de Deus, aquilo lhe chamou a atenção. E aí, queridos, onde tem uma grande questão para que a gente possa aprender aqui. Primeiro, quem somos na presença de Deus? Quem você é? Qual é a identidade que você carrega, meu querido? A identidade do céu ou a identidade da terra? Quem é você? Davi sabia muito bem quem ele era. Ele era alguém que confiava na palavra e nas promessas do Senhor. A bem da verdade, os 3 irmãos de Davi eram guerreiros por natureza, mas eles não sabiam quem eles eram. Eles tinham roupa de soldado, armamento de soldado, mas eles não tinham uma mente preparada e formulada na presença de Deus. E é interessante a gente notar que Davi, ele logo sabe quem ele é e o que fazer numa situação como essa. Ele logo toma partido
na guerra, sendo um garoto. Imagina você, homens de guerra, sendo ensinado por um garoto, por uma criança, absolutamente uma criança. Mas a grande diferença é porque Davi sabia quem era. Davi conhecia o seu Deus. Davi amava o seu Deus. E quando nós sabemos quem nós somos na presença de Cristo, nós enfrentamos qualquer guerra que a gente possa ter na vida, queridos. Aquele incircunciso, aquele pagão que estava afrontando o povo de Deus, metendo medo, diz que ele descia, afrontava o exército de Israel, não tinha um homem sequer, diz a palavra de Deus, que eles se pelavam de medo. Aqui no Ceará a gente diz isso, pelavam de medo, né? Eles se derretiam de medo, devido à imponência, à altura daquele guerreiro. Mas Davi sabia quem ele era. Essa é a primeira coisa que eu quero que você coloque na sua cabeça. Você precisa saber quem você é. Você é filho de Deus, servo do Altíssimo. E não são os gigantes dessa vida que vão te derrotar. Quando nós sabemos quem nós somos na presença de Deus, não corremos e não fugimos do inimigo. A segunda coisa, Davi sabe quem ele é, mas também Davi, ele não confia nas armas que ele tem. Ele confia, sabe, na sua fé, na sua firmeza em Deus. Saul tentou até colocar uma armadura sobre ele. Logo que o garoto expressou a sua coragem e os seus companheiros, os guerreiros, ouviram, logo levaram os ouvidos de Saul. E Saul trouxe ele à sua presença e disse: garoto, você não sabe com quem você está lidando. Esse guerreiro, toda a vida, durante toda a sua vida, ele tem guerreado. Ele só vive para guerrear, ele tem destreza, ele tem treinamento, e você é apenas um garoto. Só que a resposta de Davi é: quem é este incircunciso que desafia o exército do Deus vivo? Oh, glória, aleluia. Ele não confia nas armas dos homens, não confia nas armas que estão adiante dele, ele confia no Deus vivo, no Deus poderoso. Essa é a segunda lição para nós, tá? Nós devemos confiar em Deus, no Senhor que vai adiante de nós, em nossas batalhas, em nossas lutas, em nossas guerras, queridos. Não confia, tá, nas armas dos outros. Colocaram o escudo, colocaram roupa, e nada disso serviu em Davi. Davi simplesmente enfrentou aquele grande desafio como ele era. E é interessante a gente notar, porque Davi diz que assim como ele estava acostumado a livrar as ovelhas do seu pai da boca dos leões, dos ursos, ele também iria fazer a mesma coisa, confiando no poder do Senhor com aquele filisteu. Ou seja, queridos, as experiências de Davi, terceira coisa que a gente aprende aqui: primeira, a nossa identidade em Deus; segunda, a nossa confiança no Senhor; e a terceira coisa que nós devemos ter em nossa vida, queridos, é justamente, sabe, amados do Senhor, o entendimento de que a graça de Deus está sobre nós. Davi tinha esse entendimento de que a graça do Senhor estava sobre ele. E a terceira coisa, além da graça, são as experiências. Quais são as tuas experiências, querido, com Deus, com o Senhor? Quais são as tuas experiências? Davi não tinha o treinamento dos seus irmãos, ele não tinha uma espada, ele não era um guerreiro, ele era um pastor de ovelhas, mas ele usa a experiência de vida e diz: eu vou fazer com este gigante o que eu tenho feito quando acontece com as ovelhas do meu pai, quando elas são atacadas pelos leões e pelos ursos. Eu pego pela barba, eu lido com elas e mato. Então Davi estava observando que seria a mesma coisa. Ou seja, Davi tem experiência, não de guerra,
mas ele tem experiência na vida. E aí, queridos, é muito interessante porque temos que ter uma identidade, temos que confiar no Senhor e temos que ter experiências com Deus. Experiências que nos levam a conhecer a força, porque quando nós temos uma mentalidade de filho de Deus, nós temos o conhecimento do seu poder e temos a experiência. Foi isso que Davi colocou e tornou essa célebre batalha muito conhecida, tá? Entre Davi e Golias. E Davi sai vitorioso nessa batalha. Olha, queridos, que este ano vindouro e esse ano que já está findando, você possa fazer uma reflexão. Quais são os gigantes da tua vida que tentaram anular a tua identidade, arrancar de você quem você é, tá? Arrancar a tua fé em Deus, a tua confiança no Senhor. Quais foram as experiências que você viveu? Você transformou essas experiências em oportunidades para que você possa cumprir o propósito do Senhor? Davi sabia quem ele era diante do Senhor, conhecia a força do seu Deus, tinha fé e experiências. Que Deus em Cristo possa te abençoar com essa palavra e que nesse ano vindouro a tua vida seja plena, tá? De experiências com Deus, de experiências maravilhosas, porque Jesus te ama e Ele tem o melhor para a tua vida. O melhor é servi-lo na confiança de que Ele está conosco todos os dias. Deus te abençoe e que possamos estar juntos em outros momentos e no próximo ano, se Deus quiser. Que Deus te abençoe. Amém e amém.